Capítulo 4. Fiquei deitado na palha, mas não podia dormir. Pensava no que ocorrera durante o dia. O que mais me impressionava eram as maneiras gentis das pessoas, e ansiei por me juntar a elas, mas não ousava. Lembrava-me muito bem do tratamento que havia sofrido na noite anterior nas mãos dos bárbaros aldeões, e resolvi que, qualquer que fosse o curso de conduta que então considerasse correto seguir, por ora permaneceria silenciosamente em meu casebre, observando e me esforçando para descobrir os motivos que influenciavam suas ações. Os donos do chalé se levantaram na manhã seguinte antes do sol. A jovem arrumou a casa e preparou a comida, e o jovem partiu após a primeira refeição. O dia passou na mesma rotina daquele que o havia precedido. O jovem permanecia constantemente ocupado do lado de fora e a menina em várias atividades trabalhosas dentro do chalé. O velho, que logo percebi ser cego, empregava suas horas de lazer com seu instrumento ou meditando. Nada podia superar o amor e o respeito que os jovens exibiam em relação a seu venerável acompanhante. Eles externavam todo pequeno sinal de afeto e dever com gentileza, e o idoso os recompensava com seus benevolentes sorrisos. Não eram inteiramente felizes. O jovem e sua companheira frequentemente se separavam e pareciam chorar. Eu não via causa para a infelicidade deles, mas costumava ser afetado por ela. Se tais criaturas tão adoráveis eram tristes, era menos estranho que eu, um ser imperfeito e solitário, devesse ser desgraçado. Ainda assim, por que esses seres gentis eram infelizes? Possuíam uma casa adorável, assim eram os meus olhos, e todo tipo de luxo. Tinham fogo para aquecê-los quando sentiam frio, e deliciosas provisões quando tinham fome. Trajavam roupas excelentes, e mais do que isso, aproveitavam a companhia e o discurso um do outro, trocando a cada dia olhares de afeto e bondade. O que aquelas lágrimas significavam? Expressavam mesmo dor? Inicialmente fui incapaz de resolver essas questões, mas a atenção constante e o tempo me explicaram muitas aparências que me eram a princípio enigmáticas. Um período considerável se passou até eu descobrir uma das causas do desconforto dessa amigável família. Era a pobreza, e eles sofriam desse mal num grau muito perturbador. A nutrição deles consistia inteiramente de vegetais da horta e leite de uma vaca, que dava muito pouco durante o inverno, quando seus donos mal podiam buscar comida para sustentá-la. Eu acreditava que sofriam frequentemente pontadas de fome muito pungentes, sobretudo os mais jovens, pois várias vezes eles colocavam comida diante do velho quando não haviam reservado nada para si mesmos. Esse trato de bondade me comovia profundamente. Havia-me acostumado durante a noite a roubar parte do estoque deles para meu próprio consumo, mas quando descobri que ao fazer isso provocava dor aos camponeses, abstive-me e me satisfiz com amoras, nozes e raízes que coletava num bosque próximo. Encontrei também outros meios com que era capaz de ajudar o trabalho deles. Percebi que o jovem passava grande parte do dia coletando lenha para a lareira da família, e durante a noite eu, com frequência, pegava suas ferramentas, cujo manejo rapidamente aprendi, e trazia lenha suficiente para o consumo de vários dias. Eu me lembro que, na primeira vez em que fiz isso, a jovem, quando abriu a porta de manhã, pareceu muito espantada ao ver uma pilha de lenha do lado de fora. Ela proferiu algumas palavras numa grande surpresa, e o jovem se juntou a ela, também expressando assombro. Observei com prazer que ele não foi para a floresta naquele dia, mas ficou reparando o chalé e cultivando a horta. Aos poucos fiz uma descoberta ainda maior. Entendi que essa gente possuía um método de comunicar suas experiências e sentimentos uns com os outros por sons articulados. Percebi que as palavras que falavam às vezes produziam prazer ou dor, sorrisos ou tristeza, nas mentes e nos semblantes dos ouvintes. Essa era de fato uma ciência divina, e desejei ardentemente me familiarizar com ela. Mas ficava desnorteado em qualquer tentativa que fazia nesse propósito. Eles falavam depressa e, como as palavras que proferiam não tinham nenhuma conexão aparente com objetos visíveis, eu era incapaz de descobrir qualquer pista
pela qual poderia desvendar o mistério de suas referências. Porém, com grande dedicação e após ter permanecido em meu casebre durante o espaço de várias revoluções da lua, descobri os nomes que eram dados para alguns dos objetos mais familiares do discurso. Aprendi e apliquei as palavras fogo, leite, pão e lenha. Aprendi também os nomes dos camponeses em si. O jovem e sua companheira tinham ambos vários nomes, mas o velho só tinha um, que era pai. A menina era chamada de irmã ou de Ágata e o jovem de Félix, irmão ou filho. Não posso descrever o prazer que senti quando aprendi as ideias apropriadas a cada um desses sons e fui capaz de pronunciá-los. Distingui várias palavras sem ser capaz ainda de entender ou aplicá-las, como bom, querido e infeliz. Passei a maior parte do verão desta maneira. As formas gentis e a beleza dos camponeses me fizeram estimá-los muito. Quando estavam infelizes, eu me sentia deprimido. Quando se regozijavam, eu me solidarizava com seus prazeres. Via poucos seres humanos perto deles, e se qualquer outro por acaso entrasse no chalé, suas maneiras bruscas e andar rude apenas sublinhavam para mim as conquistas superiores de meus amigos. O velho, eu podia perceber, frequentemente se esforçava para encorajar os filhos, como às vezes eu via que ele os chamava para afastar a melancolia. Ele falava num tom animado, com uma expressão de bondade que transmitia prazer até para mim. Ágata escutava com respeito, os olhos às vezes tomados de lágrimas, que ela se esforçava para limpar sem que fossem percebidas, mas eu, geralmente, via que seu semblante e tom ficava mais animado depois de ter escutado os encorajamentos do pai. Não era assim com Félix. Ele era sempre o mais triste do grupo. Com frequência, mesmo para meu sentido sem prática, parecia sofrer mais profundamente que os amigos. Mas se seu semblante era mais tristonho, sua voz era mais animada do que a de sua irmã, especialmente quando ele se dirigia ao velho. Eu poderia mencionar inúmeras ocasiões que, apesar de sutis, marcavam o temperamento desses camponeses. Em meio à pobreza e à carência, Félix levou com prazer para a irmã a primeira flor branca que brotou no solo nevado. De manhã cedo, antes que ela se levantasse, ele limpava a neve que obstruía o caminho para a casa de leite, tirava água do poço e trazia a lenha do depósito, onde, para seu perpétuo espanto, encontrava o estoque sempre reposto por uma mão invisível. Durante o dia, creio eu, trabalhava às vezes para um fazendeiro vizinho, porque frequentemente ia e vinha e não retornava até ao jantar, e ainda assim não trazia lenha com ele. Em outras vezes, trabalhava na horta, mas como havia pouco a fazer na estação gelada, lia para o velho e Ágata. De início essa leitura me intrigava extremamente, mas aos poucos percebi que, ao ler, ele proferia muitos dos mesmos sons que de quando falava. Assim, imaginei que encontrava no papel sinais para as falas que podia compreender, e desejei ardentemente compreendê-los também. Mas como isso seria possível quando eu nem entendia os sons que os sinais representavam? Melhorei sensivelmente nessa ciência, mas não o suficiente para me engajar em qualquer tipo de conversa, apesar de aplicar toda a minha mente nesse esforço. Logo percebi que, apesar de desejar avidamente me revelar aos camponeses, não deveria fazê-lo até ter dominado sua linguagem, o que poderia permitir que eles ignorassem a deformidade de minha figura, pois também com isso o contraste que perpetuamente se apresentava aos meus olhos havia me familiarizado. Havia admirado as formas perfeitas dos camponeses, sua graça, beleza e feições delicadas, mas como fiquei aterrorizado quando me vi numa poça transparente. Primeiro recuei, incapaz de acreditar que era eu de fato, eu que estava refletido no espelho. E quando me convenci de que era mesmo o monstro que sou, fui tomado da sensação mais amarga de desânimo e mortificação. Ai de mim! Ainda não conhecia inteiramente os efeitos fatais de minha miserável deformidade. Quando o sol se tornou mais quente e a luz do dia mais duradoura, a neve desapareceu, e contemplei as árvores nuas e a terra preta. Nessa época, Félix estava mais ocupado, e as comoventes indicações de fome iminente desapareceram. Sua comida, como descobri depois, era grosseira, mas saudável, e eles conseguiam o suficiente dela. Vários novos tipos de plantas surgiam na horta que eles cultivavam, e esses sinais de conforto aumentavam diariamente conforme a estação avançava. O velho, apoiado em seu filho, caminhava todo dia na hora do almoço, quando não chovia.
como descobri que se chamava quando os céus derramavam sua água. Isso acontecia com frequência, mas um vento forte rapidamente secava a terra e a estação se tornou bem mais prazerosa do que havia sido. Minha vida no casebre era rotineira. Durante o dia observava o movimento dos camponeses e quando eles se dispersavam em várias ocupações eu dormia. O restante do dia passava observando meus amigos. Quando eles se retiravam para dormir, se houvesse alguma lua ou a noite fosse estrelada, eu ia ao bosque e coletava minha própria comida e combustível para o chalé. Quando voltava, tão frequentemente quanto era necessário, limpava o caminho da neve e fazia as atividades que havia visto Félix executar. Depois descobri que esses trabalhos, realizados por uma mão invisível, os espantava grandemente, e uma vez ou outra ouvi-os nessas ocasiões proferirem as palavras espírito bom e maravilha, mas não entendi o significado desses termos. Meus pensamentos agora se tornavam mais ativos, e eu ansiava por descobrir os motivos e sentimentos daquelas adoráveis criaturas. Perguntava-me por que Félix parecia tão miserável e Ágata tão triste. Pensei, desgraçado tolo, que a felicidade daquele povo merecedor pudesse estar em meu poder. Quando dormia ou estava ausente, as formas do venerável pai cego, da gentil Ágata e do maravilhoso Félix flutuavam diante de mim. Eu os via como seres superiores, que seriam os arbitrários de meu destino. Fantasiei milhares de vezes o momento em que me apresentaria a eles e como me receberiam. Imaginava que ficariam enojados, até que, por meu comportamento gentil e as palavras conciliatórias, eu conquistaria primeiro sua generosidade e depois seu amor. Esses pensamentos me empolgavam e me levaram a me aplicar com renovado ardor em aprender a arte da língua. Meus órgãos eram de fato grosseiros, mas flexíveis, e apesar da minha voz ser muito diferente da música suave do tom deles, eu pronunciava tais palavras como as entendia, com tolerável facilidade. Era como o asno e o cachorrinho. Nota de rodapé 45. Referência à fábula de Esopo, recriada por La Fontaine. O asno e o cachorro. Um asno inveja o tratamento carinhoso de um cão doméstico, enquanto ele só recebe maus tratos. Decidido a imitá-lo, para tentar conquistar seus donos, o asno só causa transtorno devido a seu tamanho e modos desajeitados, levando assim mais surras. Fim da nota de rodapé. Era como o asno e o cachorrinho. Ainda assim, certamente o gentil asno, cujas intenções eram afetuosas, apesar de suas maneiras serem rudes, merecia melhor tratamento do que golpes e execração. As chuvas prazerosas e o calor agradável da primavera alteraram grandemente o aspecto da terra. Os homens que, antes dessas mudanças, pareciam se esconder nas cavernas, espalharam-se pela região e se dedicaram a várias artes de cultivo. Os pássaros cantavam em tons mais alegres, e as folhas começaram a desabrochar nas árvores. Feliz, feliz terra! Habitação adequada a deuses, que havia tão pouco tempo era negra, úmida e infértil. Meu ânimo foi elevado pela encantadora aparência da natureza. O passado foi borrado da minha memória e o presente estava tranquilo, e o futuro dourado pelos brilhantes raios da esperança e antecipação da alegria.